pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. E temos o prazer de receber hoje aqui Gabi Canola e Rony Martins, do Estúdio Urbano, um escritório de arquitetura e design de interiores aqui de Araçatuba, que vai falar um pouquinho para nós, talvez, do métier principal de trabalho deles. Claro que a gente não pode, como que se diz, dizer que é só isso, mas é uma coisa que ultimamente me chamou muita atenção, né? Então, assim, por isso nós estamos aqui para falar com Gabi e Rony. Sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Construir. Gabi e Rony. Obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz, né? Estar aqui no Salesiano, passando um pouquinho do nosso conhecimento. É super agradável falar do que a gente faz, né? O que a gente ama fazer todos os dias, né? Full time. Full time. Integral aí. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer. Super gostoso estar aqui, um tempo Obrigado. De qualidade e divertido. Nossa, gente, vocês esperem que vocês vão ver, tá fantástico. A gente gosta e quando a gente sempre fala que assim, quando você é apaixonado por aquilo que você faz, você não trabalha, né? Aquilo acho que é tão gostoso, flui, né? E eu acho que a gente tem muito isso, a gente emana muito essa questão de gostar do que a gente faz, né? Eu acho que isso que é importante. Por isso que eu quero perguntar para vocês desse métier que eu falei há pouco. Gente, obras comerciais. Eu, assim, outro dia eu estava vendo, né? Já tinha visto uns outros projetos de vocês e ultimamente eu estava acompanhando umas postagens do escritório de vocês sobre uma nova casa que vai estar para abrir em Araçatuba, no sentido de, não sei se eu posso falar massas, pode. Italiano, tal, pizzaria, restaurante, que eu conta um pouquinho para nós dessa linha que vocês tocaram de obras comerciais, restaurantes. Vocês estiveram numa outra palestra aqui, num outro momento, mostrando. Eu lembro o Rony e a Gabi falando daquela fachada do mercadinho. Amarelinho, dos caixotinhos. Então, gente, conta um pouquinho de onde surgiu essa situação, Gabi, de obras comerciais. Começou bem assim, bem tímido, né? A questão dos projetos comerciais. Que foi, Não foi uma escolha nossa de sentar e falar de imediato, não. Tipo, seremos um escritório de arquitetura de varejo, né? Não, nunca foi essa... E se eu estiver falando alguma coisa errada, você pode tranquilo. Me corrigir, fica à vontade. A arquitetura de varejo e comercial é a mesma linha, né? Então, assim, nunca foi nesse sentido. A gente nunca sentou e falou, vamos ser isso, direcionar. Não, começamos como todo mundo, pegava projeto de casinha de cachorro, de lavabo, do que tivesse, pegava. Calçada. Exato. O Estúdio Urbano começou, na verdade, como uma loja, né? A gente vendia cadeiras de design e dali a gente começou a fazer alguns projetos. E aí nós tivemos a oportunidade de fazer alguns projetos comerciais e eles foram vindo. E chegou um momento assim que a gente olhou e falou, é muito bom poder fazer o comercial. E aí a gente começou a direcionar a nossa estrutura de escritório, o nosso escritório para ir nessa vertente. E realmente, foi o que você falou. Muita gente nos pergunta, vocês só fazem comercial? Não. Eu só divulgo... É bom deixar isso aqui bem claro, porque às vezes o pessoal deixa de procurar, porque... Não, é que assim, foi um métier que vocês seguiram, que deu certo, que vocês gostaram, mas faz tudo, entendeu? E a gente foi assim, a gente foi meio contrafluxo do mercado, né? O mercado aqui é muito residencial. Sim. Não que a gente não goste, a gente adora fazer, né, o residencial, mas a gente falou, acho que a gente podia se especializar um pouquinho mais nessa área comercial, porque assim, você consegue mostrar mais do seu trabalho, né? Você tem mais visibilidade. Né? Até eu gostaria que, não pode ser a Gabi, pode ser o Rony, mas depois contar para nós do desenvolvimento do projeto, que eu lembro que vocês me contaram uma vez e eu fiquei fascinado. Fascinado assim, pessoal, vocês não estão entendendo. Ele não é só o projeto arquitetônico, fachada, moodboard, não, mas é o layout, que eles fazem a associação... porque não adianta fazer vou fazer uma logomarca com uma parede azul, ou vou fazer uma logomarca... Não, aquilo lá tem que conversar com o seu projeto. Vem do brand, Exatamente. Brand. E aí, às vezes, a pessoa no interior não dá o valor do que vocês fazem, do que vocês entregam,
e do que vocês são capazes. Do tanto de coisa que sai de lá do escritório, por exemplo. Pois é, entendeu? Quando a gente começou a fazer e os projetos comerciais maiores, a gente começou a esbarrar em alguns problemas. Por exemplo, eu precisava pôr uma decoração aqui nessa parede porque ela está sem graça e o cliente não pode gastar, sei lá, aplicando um revestimento caro aqui, vamos supor. Vamos pôr quadro, vamos fazer uma galeria legal. Mas é temático. Como é que eu vou fazer um quadro, tipo, que não seja brega, uma foto de internet, um negócio, enfim. Vamos criar arte. E aí começou-se a vir... Hoje a gente tem um outro braço de escritório Então vocês estão vendo que o negócio abre, é um leque. Que chama Distúrbio, que são alguns móveis que a gente tem assinados, né? Alguns projetos assim, que são bem específicos. E aí entra muito essa questão da parte gráfica. E não, a gente não bate, por exemplo, de frente com a agência nesse sentido. Se o cliente tem uma agência, a agência está disposta, entrou ali na cartela ali da agência, eu pensei aqui num quadro assim, vocês criam arte, senão a gente mesmo faz. E aí começou a ir nessa linha, né? Entendi. Então, assim, é completo. Quando a gente fala que é um projeto completo, ninguém entende o que é completo real. Completo, né? E complexo. Exato. Mais ainda, né? A nossa carreira aqui na questão do comercial veio muito também pela formação do Rony em gastronomia. É verdade. Eu sou formado em gastronomia, sou gastrônomo. E começou a nos ajudar até nesse plus, porque, por exemplo, um arquiteto às vezes vai pegar um restaurante para fazer e ele vai chegar na parte da cozinha industrial lá, ele vai contratar uma empresa, né? O cliente vai ter que contratar um projeto extra ali, né? Um complementar de uma cozinha, porque não vai sair do escritório de arquitetura, porque poucos vão saber realmente fazer isso. Sim. E eu não estou fazendo isso como uma crítica, porque eu não acho que é obrigação do arquiteto. Fato. Ok. Não é. O diferencial é que seu marido Mas a gente consegue... É diferente. Consegue entregar um pouco a mais. E aí esse um pouco a mais, obviamente, vai puxando outras coisas isso a mais. Também, né? assim, a gente se envolve muito mais dentro do projeto. Então, acho que o projeto fica, né, parrudo, que a gente fala. Porque, assim, eu chego com o cliente e falo, o que você vai servir? Como você quer servir? Que tipo de talher que você quer usar? Que tipo de louça? Como você vai entregar? Né? O que você quer... Então, assim, a gente vai... Até para entender, tipo assim, vou colocar uma cadeira confortável, uma cadeira mais durinha, porque que o cliente permaneça mais? Muito, vai ficar pouco. Como é que vai usar esse espaço? Cara, olha que loucura. Olha o que vocês estão falando. São situações... É muita coisa. Que a pessoa não tá tipo assim... não visualiza. Não. Porque, por exemplo, vamos pensar assim, uma hamburgueria. Tá? Dependendo do público que você vai atender numa hamburgueria, eu falo de hamburgueria porque é uma coisa que eu sou apaixonado. Mas dependendo do que você for vender, por exemplo, será que eu vendo cerveja? Será que eu não vendo cerveja? Será que eu vendo chopp? Será que eu não vendo? Ou se eu vender a cerveja ou o chopp, será que o cara não vai comer o meu hambúrguer? Ou ele vai ficar aqui muito tempo, ele vai ficar bêbado, Então... qual que é a minha finalidade aqui? Exatamente. É que nem quando eu falo que às vezes eu entro num restaurante, eu olho, né, olho o cardápio, aí eu falo, pô, ele tem frango, tem carne de boi, peixe, aí ele tem peixe, eu falo, cara... Aí você vira a página, ele tem pizza, ele lanche... tem pizza, lanche... Massa... O cara tem uma bíblia, ele não tem um cardápio, né? Aí você olha lá no fundo, por exemplo, um paella. Cara, a paella dele... Tá no congelador, tá no freezer há 60 dias, pelo menos. A gente fala já que vem isso com gostinho aí... de gás, né? Tem muita gente... Você tá entendendo? Vem com... E aí você não tem um público definido. Não. E aí a gente fala que é a síndrome do pato, né? Que o pato quer andar, voar e nadar. Anda mal, nada mal e voa mal. Então, assim, ou você especializa, principalmente no ramo de gastronomia, a gente fala, cara, se você tiver o seu cardápio, se você tiver 5 pratos, mas muito bem feitos... Acabou. Talvez não precise de mais. No caso, uma hamburgueria. Você não precisa ter lá 300 tipos de blend, o blend disso, o blend daquilo. Não. Cara, vira uma confusão. Se você fizer, o meu blend, o meu hambúrguer com esse blend, e eu tenho essa variação. 6 tipos de hambúrguer. Bem feito. Ó, eu se eu tivesse uma hamburgueria, eu faria no máximo 2 blends e deixaria aberto. Até tem uma hamburgueria aqui em Araçatuba que é pequenininha, não sei até onde mais ela tá. Não sei se vocês lembram daquele Burgatori. Burgatori. Que você escolhia o hambúrguer e aí você escolhia os acompanhamentos. Para mim, aquilo
E assim, a gente é super fã, né, de comer, lógico, hambúrguer e tal. Mas assim, pra gente pão, carne e queijo, bacon. Eu acho que um bom cheeseburger bem feito... É isso, não é tem ponto, é um uma bom coisa pão. que eu falo, e eu falo pra maionese. todas as É o cara hamburguerias aqui, entender. pelo amor de Deus, para com mussarela. Mussarela vai na pizza, gente. É. Queijo de lanche é prato. Prato ou cheddar. É o cheddar. É isso, É. pronto. Você entendeu? Então, assim, e outra, vai buscar uma referência. Sim. Cara, quem que é o melhor hambúrguer, sei lá, de São Paulo, ou do Rio, ou Belo Horizonte, que seja. Eu vou abrir uma hamburgueria. Então eu vou lá nesse cara, eu vou comer, eu quero ver, eu vou nesse outro, eu quero ver isso aqui. O que eu posso levar disso pra minha realidade? É o repertório, você entendeu? Esse final de semana da Páscoa eu tive em São Paulo. Eu juro pra você, eu não sei se tá aqui no meu celular as buscas, mas eu busquei as hamburguerias porque eu tava desesperado por uma hamburgueria. Eu sou aficionado por hambúrguer. Então, São Paulo, ZDL. ZDL, Big Kahuna, Cabana. Guarita. Tem o bar do Nelson, que é lá putz, é num bairro mais afastado, que ele ainda faz uma maionezinha caseira, x-saladinha dele. É isso. Pra mim, um dos melhores lanches que eu já comi em São Paulo, da minha época, quando eu morei lá quase 14 anos, era aquele ali na frente, perto do... Indo pro... Caramba, eu falei dele esses dias. Burdog. Eu amo. Ah lá. Amo. Burdog. Eu era fã número 1, Não, batia cartão que lá isso. quando eu morei em São Paulo. Burdog. Você entendeu? Milk Melo foi antigo. Vai buscar uma referência, hoje tem muita referência. Aí eu vejo, o cara abre um negócio e quer fazer a mesma coisa que o vizinho dele. Não. E às vezes eu vejo muito assim também. O cara vai vamos entrar no ramo Sim. tipo de hamburgueria. O cara faz, sei lá, faz hambúrguer pra família. 2 finais de semana. Os caras falam, nossa, abre uma hamburgueria, você faz hambúrguer, o seu hambúrguer é muito bom. Lógico, tirou todo mundo da cozinha, que não precisa cozinhar, né? E não tem crivo pra falar disso, né? Aí o cara monta, quebra, porque o cara não tem precisa estrutura. ter mais experiência. Né? O cara não vai né, estudar um negócio. CMV de um produto. Não. Né? Eu lembro de uma hamburgueria que até fechou. Ela ficava na Melo Alves com Oscar Freire, Rockets. Tá. Cara, tinha um milkshake de banana lá. Fantástico. É isso. Então, assim, cara, banana. Era um sorvete de creme batido com banana. Mas tinha um quê ali? Né? Entendeu? Então, É isso. assim... Às vezes o quê era o lugar, o quê era como servia. entendeu? Então você tem que buscar o seu Sim, diferencial. as referências. Né? E a gente entra muito nessa questão, assim, né? Quando a gente fez o Marquete, quando a gente fez o projeto Marquete, eles não iam abrir durante o almoço lá. Entendi. E aí a gente tinha conversas de projetos, era mais ou menos como a gente está aqui no podcast, batendo papo e falando de tudo, projeto, lógico, mas tudo se englobava. E eu falei aí a gente falou para os meninos, né? Falou, cara, vocês vão ter uma casa legal. E aqui em Araçatuba não tem um lugar que faça um PF, prato feito, que tem um preço legal, que o cara possa ir reincidentemente, o cara que trabalha fora, por um custo legal, só que montado como se fosse um bistrô. Uma comida de alma, de comida caseira, que a gente fala que é comida de alma. Bem montadinha. Bem montada, apresentável, que o cara olha, quer tirar uma foto, instagramável. Cara, os caras, beleza. Eu falei, aí a gente passou algumas referências, vai nesse lugar, vai em Belo Horizonte, vai nisso aqui, isso aqui. Passam várias referências. Buscaram e Vocês estão vendo que o Rony, tanto o Rony quanto a Gabi, sempre mencionam muito referência. Repertório, Tem gente. que parar de achar que só São Paulo é referência também, né? Não. Na gastronomia mesmo, BH é uma escola. É o berço, cara. É uma escola, porque a cultura de bar lá se assemelha muito a nós aqui. Sim. Do tipo assim, a gente, enfim, tá muito longe da praia. A gente tem a mesma pegada de Belo Horizonte. A gente só não é tão tranquilo quanto o mineiro, mais acelerado igual o paulista aqui. Mas assim, sem dúvida. De certa forma, a gente, quando vai abrir a cabeça aí para as referências projetuais, é muito além do Pinterest. A gente sai do eixo. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de... E, eu não tô sendo hipócrita. A gente tem lá e a gente algumas usa muitas sim. referências de Pinterest. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque eu não quero que seja igualzinho lá. O cara te pede um negócio lá que é assim... Mudou-se um pouco. Você sabe, quando eu me formei, eu fiz pós-graduação em design de interiores também.
E meu artigo que foi até publicado e tal na época, eu escrevi sobre a dificuldade de se projetar interiores baseado nos cenários de TV. Aí. Porque o que te influencia o cliente a querer lá? Gente, o sofá da casa da fulana da novela. O telefone da Rede Globo entope de gente perguntando a cor do esmalte da personagem da novela. É uma coisa surreal. Como que a TV influencia, né? O quanto que a TV influencia isso tudo e, assim, como que se projeta no pós disso daí? Difícil. É isso? Difícil. Como é que você vai pegar e abstrair de uma influência de um cenário que é totalmente diferente de uma vida real, uso de dia a dia, para uma coisa de, tipo, botar ali na casa da pessoa, colocar ali no comércio da pessoa. É complicado. Então, assim, esse é o público. Hoje o público, ele vem com o Pinterest. Pronto, ele quer aquilo e acabou. E essa questão, né, é engraçada. Eu sou formado em gastronomia também e eu tenho um artigo publicado e a arquitetura anda muito junto com gastronomia. O impacto da arquitetura nos restaurantes, né, no seu público. Qual o tipo de restaurante que você quer, qual o público que você quer atender. Né? E como que a arquitetura faz influencia isso acontecer? Luz, cheiro, textura, iluminação, tudo isso influencia. Você tá vendo que nós estamos pegando mais um tema de mais uma palestra, de mais um podcast. Olha que legal. Mas o doido disso é o seguinte, porque a gente sempre fala para os nossos clientes do comercial. Sim. Cara, o seguinte, a princípio a arquitetura chama. É um dos pontos mais importantes para você começar a atrair seu público. Mas o que fideliza... É o serviço. É o serviço. Então, assim, a gente tem a delicadeza de explicar tudo isso para o cliente. Não é só fazer um bom projeto... é um sonho, né, Gabi? E seguir. É suor e lágrimas ali também. Porque você vai precisar se dedicar muito. É uma área que a gente brinca muito. Muita gente chega no escritório e fala: Rony, eu queria abrir esse negócio aqui, você não quer entrar de sócio? Eu falo: não, eu faço projeto. Porque chove convite pra gente ir pra essa área, né? Principalmente o Rony. E aí, assim, tem que se ter esse cuidado, porque a arquitetura ela é super importante para atrair o cliente inicial, mas o que fideliza não é isso. Talvez que é o que eu falo da comida, né? O brilhar dos olhos da comida, a hora que você vê aquele prato montado, te atrai. Mas depois, para que você volte... É a memória. Né? Ela tem que te marcar. Que principalmente a gastronomia é uma coisa muito de memória, né? Muito afetiva, muita coisa de memória. Assim, como a arquitetura também. Arquitetura, né? Mas a gastronomia, assim, se você está num lugar legal e você é bem atendido, você come uma comida legal que te remete a alguma coisa do passado, alguma coisa, alguma lembrança boa, cara, aquele lugar vai ficar marcado. Você pode sentar num botequinho, comer uma carne de panela, arroz e feijão. Você fala, putz, minha avó fazia isso, minha mãe. Então, assim, a gastronomia tem muito disso. E a arquitetura fala junto ali, né? Aí que entra, aí que entra muito a nossa questão de projeto, né? Porque é isso. Eu tenho que trazer ali elementos que a pessoa vai se reconhecer no espaço, ou que ela vai reconhecer em determinados momentos ali que ela já teve acesso, né? Então, através da arquitetura, você vai contando toda essa história do que você quer que seja aquele espaço. E aí o projeto comercial te propicia esse impacto de memória, né? Eu acho isso muito legal. Eu particularmente gosto. Eu, brinco muito. Minha mãe é professora aposentada e já faz um bom tempo que ela trabalha com turismo, né? Então, assim, às vezes a gente tá batendo papo, eu tô na casa dela e ela fala assim, filho, eu tô indo para tal lugar. Eu falo, pô, legal, mãe. Mas, filho, você não sabe. Lá tem isso. Lá tem outro dia ela falou, eu não lembro para onde que ela foi, que ela falou que era, acho que estava na lista entre os 10 melhores cafés do mundo. Então, ela ia passar por lá. Só que aí, a minha mãe, ela, além dela ser muito inteligente, ela é muito culta, ela lê muito. E meu pai, meu finado pai, ele assim, ele já não era tão, não era tanto inteligente como minha mãe, talvez, só que ele adorava ler. Então, meu pai acordava todo dia de manhã, meu pai é bancário, era bancário. Antes dele ir para o trabalho, ele tomava o banho dele, tomava o cafezinho dele, na época ele ainda apitava. E aí, o que ele lia? Ele lia o Estadão. Legal. E a Folha. Então, assim, Rony, Gabi, do que Conhecimentos gerais, né? Cara, Conhecimentos gerais. O que você falava assim, Pincerato, você viu isso? Ele falava, isso, assim, assado. Isso é legal. Entendeu? Informação. Então, assim, cara, era fantástico. Às vezes, na época que eu pude conviver com eles, né? Porque eu estudei fora. Então, assim, que a gente sentava para bater um papo,
Então, assim, isso, a questão cultural, a questão de você ler, se dedicar, que é o que a gente está falando até agora, é muito importante. Muito. Isso, assim, então, a gastronomia, não adianta, é o que você falou, você fez um hambúrguer legal 2 finais de semana, vai, uma hambúrgueria. Cara, não é assim. E acontece muito isso. Não é assim. Estou falando uma coisa que é recorrente. Entendeu? Em qualquer ramo, viu? E outra, se estrutura. Você não vai abrir também de qualquer jeito. Você vai abrir um negócio. E equipamento é fundamental. Fundamental. E a gente fala para o cliente, é triste porque eu sei que ninguém vai ver. Você Mas tem o equipamento investimento legal num lá. bom equipamento... Mas você tem que pensar nisso, a gente porque tá é aqui uma no parte podcast. significativa Se você do tivesse projeto. qualquer camerazinha, qualquer negocinho, não adianta, não Você não funciona. entrega a mesma coisa. Você não entrega a mesma é coisa. fundamental isso. Né? Então você tem que, não é só o estudar, né? É estudar e você almejar o melhor para o seu negócio. Então vai tudo. E a gente brinca muito, porque às vezes a gente faz, né, concorrência de orçamento, de projeto comercial, e o pessoal fala, eu tô cotando com mais gente. Eu falo, cara, mas você vai querer um especialista. Você não vai quebrar a perna e vai lá no dentista. clínico geral. Você quebra a perna, você quer um ortopedista para te atender. É o Você quer mínimo. um Então, assim, especialista. pensa com cuidado, porque faz diferença. Faz. Gabi, muito, mas o que eu vejo ainda vai um pouquinho mais além do que você fala. Porque o problema é o seguinte. Vamos imaginar estúdio urbano. Tem uma história, tem um métier fantástico de obras comerciais, tá? Aí pega, por exemplo, o Pincerato, que nunca fez nada comercial. E aí começa a tentar puxar o preço do Pincerato para pagar. Cara, desculpa, Gabi, mas esse não é um cliente para vocês. Não. Com certeza. E hoje com a gente certeza. já consegue Concorda fazer comigo, isso. Rony? Não. Porque senão você Hoje- começa a ficar o que eu falei numa outra oportunidade. A prostituir algo que acaba denegrindo a imagem. E E a nem gente- é o intuito. Não é Quando a gente esbarra nisso, o que a gente faz é com que o outro Você mostra o entenda, porquê que... o outro entenda A Perfeito. diferença. que ele que tem que elevar a régua dele. Porque talvez a falta de experiência faz ele cobrar baratinho. Mas Sim, a experiência diz que é muito trabalho que envolve. E é muito mesmo. Às vezes, a gente tem projetos comerciais assim, é um salão só pequeno. E eu tenho de detalhamento de projeto mais de 100 páginas. E as E o pessoas falam aluno assim, não "Nossa", acredita que tem. As pessoas falam assim Caderno pra é gente, gigante. nossa, mas o cliente segue direitinho, porque eu tenho um problema que o cliente não segue o projeto. Quanto que você Eu faz de falo, detalhamento? Mas assim, né? Também tem uma questão. A gente tem no escritório uma regra, uma meta nossa. Se ele seguir 75% que foi pensado lá dentro, pra gente é uma vitória. Cara, É um projeto de Que é sucesso. 90 no Nós escritório. temos 90. Nós já tivemos projetos que é 100%. Os quadros que eu pus no projeto, o cliente pôs na parede. Putz, isso, Tudo é eu- 100%. Ó, com todo respeito, Se isso você deve mostrar dar Não, um gás, se cara. você mostrar o Putz, render você e não se tem- você mostrar a foto do projeto... E outra fala, coisa, olha que dentro legal. do escritório Surreal. a gente tem uma política que, tipo assim, a gente não posta um render. Você pode olhar no nosso Instagram. Não Nada. tem. Não tem. Não tem. É foto de obra concluída. E não é porque a gente desenhou uma coisa e foi outra. Não. A gente mostra, de fato, o resultado. Isso é bacana. Porque, assim, a gente já, assim, isso a gente sabe, a gente conhece, né? Um monte de profissional que o cara projeta lindo, faz um negócio estrondoso. Aí você vai lá, passa na frente da obra, o cara fala, não, mas isso Mas aqui não vai é aquilo isso, não é lá. isso. Não é. foi isso. E tem várias, né? A gente fala também da questão de valor, que assim, o dinheiro que vem do projeto é legal, mas ir no resultado. espaço, ir no espaço e ver as pessoas usando, se comportando como você disse que ia ser, Como você como imaginou. você Nossa, previu para o cara, cliente. Isso não tem preço. A experiência do impagável, usuário é impagável. E é legal porque muitas vezes a gente tem um feedback, e o feedback pode ser bom ou não, ali. Porque vamos supor, a gente vai lá, vou dar o exemplo do Senta numa Marquete. mesa um No casal. Marquete, e aí estamos lá, e aí chega uma pessoa, começa a falar, nossa, olha que negócio legal. E você ó, tá ali do lado você tá ouvindo. ali. Ninguém Então o seu sabe. feedback é ali. Aí É a pessoa levanta, volta. Nossa, você foi no banheiro, o banheiro é lindo, não sei o quê. mó diferentão. não sei o quê. Então, assim, você tem aquele feedback ali. Se o cara falar mal, ele vai falar mal e você Ali. vai... Você vai escutar e... Então, isso é muito bacana, porque a gente fala, pô, acertamos. Estamos no caminho certo. E às Graças vezes, a Deus. assim, isso eu deixar até claro, às vezes o caminho certo, ele é mais doloroso. Você toma muita pancada. Mas, assim, você cresce sólido, cara. Você vai... Você não tem nenhum tipo de
problema de crescer devagar. Eu não tenho, a gente não tem, a gente já está quase 10 anos no mercado, né? E só que a gente é sólido, né? A gente consegue criar uma referência daquilo que a gente é, né? Sim, não tenho dúvida. Assim, o comercial também nos dá uma qualidade projetual que eu diminuo a quantidade e eu tenho mais qualidade no período em que eu estou me dedicando àquele cliente específico. Então, assim, a gente não tem, às vezes, um volume gigantesco de muitos números de projeto ao mesmo tempo. Vou falar hoje. Mas a gente tem muita qualidade porque te requer uma dedicação muito atenta ali. Quantidade, às vezes, não é qualidade. E não dá para pegar mais. Você não consegue pegar mais do que você consegue comer, vamos pôr assim, né? É isso, você não entrega. A gente tem uma equipe, nós somos em 4. Hoje, no escritório, a gente está tocando hoje 18 projetos. Em fases projetos, diferentes. Hein? Em fases diferentes. Okay. Tem projetos que é pequeno, projeto que é maior, tem escalas diferentes. Aí são desses projetos 16 comerciais e 2 residenciais. Então, mas às vezes, Rony, desculpa como que eu vou me colocar, mas às vezes até uma simplicidade, uma humildade sua em falar desse pequeno, maior. Porque, cara, às vezes não é isso. Porque às vezes um pequeno pode ter uma complexidade tão grande quanto um gigante. Sim. E tem a parte técnica muito de especificar muita coisa. É bem difícil. A gente está fazendo um quarto, né, de um hotel, que é 30 metros quadrados. E a complexidade daquilo, porque assim, o uso é uma coisa que tem que tudo ser mais reforçado, não sei o quê. Então, assim... E às vezes dá muito mais trabalho esse tipo de projeto... Porque é um barracão de 400 metros quadrados. São materiais, né? Tem que ter uma sepsia. Resistência. Um cuidado, assim, enorme. Mas, assim, é um projeto que a gente teve um carinho de, sei lá... Mandei fazer o piso. Eu que colori. Eu que escolhi as pedras que vão no terraço. É um cuidado. É uma coisa tão única, assim. Então, desenhamos uma mesa de cabeceira exclusiva para o projeto. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O meu sonho um dia, se Deus quiser, eu ter condição, é levar esses dois para fazer uma área gourmet para mim. Pode... Uma área gourmet para mim. Quem sabe sua hamburgueria aí, ó. Assim, ó, se for uma área gourmet, o primeiro jantar... A inauguração vai ser você que vai fazer, né, Rony? Claro. Eu falo para meus clientes, a gente faz residencial e geralmente quando acaba, eu faço a gente faz um Gary lá, ele faz um Gary. Um Gary, né? Ai, que legal, gente. Não vou mais tomar o tempo de vocês. Eu sei que vocês vocês têm uma premiação. Ó, eles vieram aqui, deram o prazer de estar com nós hoje aqui, mas eles estão correndo daqui a pouco por uma premiação que vocês vão ficar sabendo em breve. A premiação que o Estúdio Urbano vai receber, um escritório de arquitetura urbana e design de interiores aqui da cidade de Araçatuba, Gabi Canoli e Rony Martins. Gente, para finalizar, o que vocês... Eu não vou nem perguntar nada. Eu quero que vocês sejam vocês, essa simplicidade, essa simpatia. O que vocês podem deixar para os nossos, talvez, alunos que vão sair da graduação, aquele que acabou de sair da graduação, na hora de comercial, residencial. Gente, fiquem à vontade. A palavra é de vocês. Tá. Vou começar falando o que eu quase sempre falo. Primeiro de tudo, nossa primeira dica. Vamos separar nossa vida pessoal da profissional. Isso é super importante. Pelo amor de Deus, ninguém quer ver que você está na academia malhando de manhã e ali você está depois fazendo projeto, depois está visitando a obra. Depois está tomando uma cerveja. Depois está no futebol. Ninguém quer saber disso. Incrível. Por mais que seja legal, uma hora você vai sentir que você está com a sua vida privada muito invadida. Então, separe desde o início. Se você quer e almeja ser um grande escritório, não coloca só seu nome naquilo. Crie um nome para o seu escritório. Porque no futuro, marca, né? se às vezes é grande o suficiente para não ser você que está ali atendendo o cliente, ser alguém da sua empresa. E ter tanta qualidade isso quanto. É muito bacana. É muito importante isso que a Gabi está falando, tá, pessoal? Acho que marca... Muita gente conhece o Estúdio Urbano. Muita gente não conhece o Rony. Conhece o Rony e a Gabi, e o Rony. E foi sempre um princípio nosso. A gente queria que fosse assim desde o início. Outra, eu acho que a questão do residencial e do comercial, a vida vai te levar para isso. Te encaminha. Se você se sentir seguro num terreno X, vai nele, não tem problema.
Legal. Só tenha, assim, muito estudo naquilo que você for escolher para seguir. Eu acho que isso que é importante. Sim. A questão da referência, você realmente, enfim, se empenhar. A gente não sabe tudo uma vez só, tá? A gente sabe tudo um pouquinho cada vez, porque muda. A nossa profissão muda constantemente. Uso, cor, tendência, paleta, tecnologia, materiais. Tudo é constante e muda. Então, assim, você não precisa só escolher o mesmo piso. Você não precisa só escolher a mesma cor de tinta. Você não precisa ser o mesmo. Porque o seu cliente gostou da casa que ele viu que você já fez. Então, não. Testa uma diferente. Se você, assim, gosta de uma que é parecida, põe ela. Não põe a mesma. Sim. Tenta, ousa. Eu falo assim, o não a gente já tem. E a gente já tem o não, fez um negócio, o cliente não gostou, rejeitou. Gente, redesenha e guarda aquela ideia, porque ela tá lá. Ela pode ser vai usada. Vai ser, às vezes, propícia para gente outro. brinca no Às vezes ela só escritório. veio na hora errada. A gente brinca no escritório que a gente tem umas mangas, né? Aí nesse projeto Tipo não a carta encaixou, da manga, né? Você então põe lá essa e manga deixa. guarda, aí no próximo, né? Numa próxima oportunidade. E acontece. Hein? Bastante. Muito. E dessa forma, você está sempre se reciclando. Você não faz o mesmo sempre. A gente Cai na mesmice que você já falou numa outra situação anterior, da rotina. É isso. A gente, lá no escritório, a gente projeta algumas coisas que tem muita coisa próxima de materiais, mas de aplicação diferente. Tá. Né? A gente usa bastante coisas, são iguais, mas a gente usa em aplicações diferentes. Eu acho isso muito interessante, né? E o que eu queria deixar, assim, de mensagem é que, assim, a arquitetura comercial é fascinante, mas tem que se empenhar muito, né? Em conhecer, que a Gabi falou, né? Não é para quem tem preguiça. Não é para quem tem preguiça, né? É E debruçar. nem para quem nem sabe cozinhar, viu, olha? Mas essa. E é debruçar em cima Sim. do trabalho, né? Em cima da proposta, entender o que o cliente quer. E a gente sempre fala que quando eu projeto para um cliente comercial, a gente projeta no escritório, a gente não projeta para o cliente. A gente projeta para o cliente do cliente. Isso, perfeito. Então a gente tem que deixar muito bem claro isso, porque às vezes o cliente... eu gosto disso. Você tem que virar o consumidor numa hora dessa. Você gosta disso. Que bacana. Eu gosto do vermelho, eu gosto do... Você gosta. Sim. Mas o seu negócio e o seu cliente gosta disso? Como que você vai atrair o seu cliente? Qual o seu brand? O que você quer fazer? Né? Como você quer atingir, impactar os clientes? Então, a gente é uma série de coisas, né? E eu acho que é uma série de competências que a gente tem que juntar dentro de um projeto comercial, né? Estou fazendo um projeto Pincerato, mas o Pincerato não tem uma agência. Pincerato, olha, tem uma agência, assim, é para o seu tipo de negócio. Conversa, de repente, tem um negócio. Tem uma ou duas. A gente tem muita parceria com agências de publicidade. Que eu acho que fala um pouco a linguagem nossa. Porque, às vezes, a pessoa vai num negócio, o brand, a marca é legal, mas a arquitetura não fala com aquilo. E, às vezes, a arquitetura é muito legal, mas a marca não fala com a arquitetura. Então, isso é muito importante. No corporativo também é super importante, porque é muito alinhado. A parte de comunicação da empresa em si, com toda a questão de ter um know-how ali do escritório e a indicação da arquitetura junto, porque senão não vai andar. É difícil, porque se não calhar, né, que nem, por exemplo, esse final de semana que passou da Páscoa, eu tive naquela roda gigante lá em São Paulo. É no Parque Vila Lobos. Eu passo e sempre acho que ela tá parada, tá? Mas eu descobri que ela roda bem devagarzinho. É bem devagarzinho. É imperceptível quase. E eu falo assim, nossa, mas nunca vai funcionar essa roda gigante? Meu Deus do céu. Uma hora eu vou contar pra vocês o medo que eu tive lá em cima. Mas o que eu achei, assim, complicado, talvez, é que eu fui com o meu bebê. Meu bebê tá com 1 ano e 2 meses. Então, por exemplo, do estacionamento... É longe. Até a roda gigante, é longe. Já deu a meta de 6.000 passos do dia. Aí, nesse intervalo de espaço, Gabi, não tinha, por exemplo, um banheiro. Não tinha um espaço coberto. Um bebedouro. Aí começou a garoar. Passamos a mesma coisa na exposição do Monet. Então, assim, você fala, cara... Não tinha uma marquise. Pera lá. Tá, alguma coisa tem que ser feita. Sim. Aí, depois, para você acessar a roda gigante, para você entrar dentro, né? Era só escada. Não tinha um elevador para um deficiente. Não tinha uma passarela. Uma rampa. E assim, por uma estrutura daquele tamanho, né? Cara, você tá cobrar o que cobra. Você tá entendendo? Tem hora que eu acho que a acessibilidade só é cobrado aqui no interior. Também porque acho. assim,
cada dia que passa, a norma muda. Muda. E a gente, assim, começa projeto comercial pelo banheiro acessível. Porque eu Pelos encaixei acessos. ele, parece que tudo começa a encaixar no projeto, porque é o mais difícil Mais de colocar difícil. é ele. Tá, mas aí eu pus aqui, mas como que eu vou trazer o cadeirante até aqui? Aí dali você vai puxando Então, por todos exemplo, os acessos. Exatamente. Então eu vou chegar numa roda gigante com um cadeirante, o cara não vai andar. E muita gente pergunta pra gente, por onde começa o projeto? Falo, pelos acessos. Acesso. Exatamente. É Então isso. eu fiquei abismado. Mas enfim, né? Fazer o quê? Então, enfim. Gente, ó, eu queria agradecer vocês mais uma vez. A gente que Gabi agradece. Canola, Rony Martins, do Estúdio Urbano. Foi um prazer recebê-los aqui no Unisalesiano. E para vocês que estão nos assistindo, sigam Estúdio Urbano para ver a referência desse pessoal que é fantástico. Projetos comerciais e residenciais que vocês vão, assim, se impressionar, tá? E quem tiver a vontade de vir nos conhecer, vir bater um papo, vem até nós aqui no Unisalesiano, Araçatuba. Vem aqui nos ver, acesse o site unisalesiano.com.br, curso de arquiteturas, engenharias, saúde, sociais. Vocês não vão se arrepender. Gente, venham aqui. Gabi, Rony, cara, um prazer. Muito obrigado pela essa gentileza, essa simpatia de vocês, essa flexibilidade na agenda para vir nos atender. Só tenho que agradecer. Gentileza gera gentileza. Você é super gentil obrigado. com a gente. Não, não tem nem o que Eu falar. já te falei, né? Falo de novo. Eu acabei criando uma admiração por legal. vocês, É Gabi e recíproco. Rony, É recíproco. pela, sabe, de graça, entendeu? Então, enquanto eu puder, estiver respirando, eu vou Legal. manter isso com vocês, porque legal. eu acho muito Bacana. legal, entendeu? Obrigado mesmo. Eu acho que boi branco anda com boi branco. É verdade. E é o que você falou, gentileza gera gentileza. É isso. Então, gente, obrigado. E para vocês que estão nos agradece. assistindo, muito obrigado por esse mais acompanhamento, ou acompanhar-nos mais uma vez no nosso podcast Pode Construir. Gente, obrigado. Valeu.